primeira coisa que posso dizer a vocês é que morávamos no 6º andar, sem elevador. E que para Madame Rosa, com todos os quilos que carregava junto com ela e apenas 2 pernas, isso era uma verdadeira fonte de vida cotidiana, com todas as preocupações e mazelas. Ela sempre nos lembrava disso todas as vezes que não ia se queixar em outras bandas, pois era igualmente judia. Sua saúde tampouco era satisfatória, e posso dizer também, desde logo, que era uma mulher que teria merecido um elevador. Havia muitos outros judeus, árabes e negros em Belleville, mas Madame Rosa era obrigada a subir os 6 andares sozinha. Dizia que um dia morreria na escada e todos os pirralhos abriram o berreiro. Porque é o que sempre fazemos quando alguém morre. Éramos 6 ou 7, ou até mais, lá dentro. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Natécia Garrido, você está no canal A Beletrista. Vem comigo! Hoje eu vim conversar com vocês sobre um romance que eu li há poucos dias e que eu gostei muito. É um romance assim, muito celebrado da literatura francesa e que se chama A Vida pela Frente, do Émile Ajar, pseudônimo do Romain Gary. E, nossa, ele ganhou o prêmio Goncourt, que é o prêmio máximo da literatura francesa concedida a romancistas, né? Em 1975 também é o ano de publicação desse romance, originalmente, e saiu aqui no Brasil pela editora Todavia em 2019, tá? O Romain Gary, ele já tinha ganho o Goncourt em 1956 com outro romance dele, intitulado As Raízes do Céu. Depois que ele morre, é que ele deixa uma carta dizendo, não, olha, eu sou Émile Ajar. Mas também esse não era o único pseudônimo que ele usou para escrever romances, escrever roteiros para cinema. Inclusive ele foi casado com uma grande musa, né, do movimento Nouvelle Vague do cinema francês, chamada Jean Seberg, que era americana de nascimento, mas fez mais sucesso no cinema francês. E eles têm ali uma história um pouco trágica, né, eles dois, mas que não vale aqui comentar, depois vocês procuram no Google, tá bom? A história de Uma Vida pela Frente é a seguinte. Nós temos aqui um menino órfão de 10 anos, árabe argelino, que é o Momo, e Momo, apelido de Mohammed, né? E que desde que ele se entende por gente, ele mora ali com a Madame Rosa no apartamento dela. Um apartamento que fica no 6º andar de um prédio que não tem elevador. E ela, como era muito gordinha, né, ela era muito pesadona, aqui ele diz que ela tinha mais de 90 quilos, quase 100 quilos. Então, subir e descer as escadas para ela ali, naquele prédio, era um verdadeiro suplício. E Madame Rosa, ela exercia um trabalho que na época era muito comum, que era o seguinte: ela cuidava de filhos de prostitutas. As prostitutas, elas davam dinheiro todo mês para Madame Rosa manter seus filhos ali, né, serem alimentados, serem cuidados, porque elas não queriam perder seus filhos para a tutela do Estado, para assistência social, tá certo? Então, Madame Rosa ganhava dinheiro com isso. Porém, ela própria já havia sido prostituta, né? Até os 50 anos da vida dela. E Madame Rosa, ela tem uma história de vida também muito trágica, porque ela é judia, polonesa, e ela sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, né? Ela sobreviveu ao Holocausto. Ela, inclusive, ficou presa no campo de concentração em Auschwitz, que foi um dos piores campos de concentração que se tem notícia. Então ela teve a sua cota trágica, né, de vida, né? E para sobreviver ela também se tornou prostituta, mas naquele momento ela já não era mais, ela sobrevivia disso. Então ali o Momo, ele é um menino que ele vai conviver com várias outras crianças ali, né? Ele vai saber desde sempre também que a mãe dele morreu, que ele foi deixado ali pelo pai quando ele era bebê, com 500 francos, e ninguém nunca mais apareceu ali para reclamar nada para ele, né? Não reclamar mais nada para Madame Rosa. E
Momo e Madame Rosa estabelecem um relacionamento muito especial, principalmente para Momo, porque é ela que vai ser mesmo, ela que vai representar essa figura materna que ele nunca conheceu. Bom, e é um relacionamento especial em outro sentido também, porque ele tem medo o tempo todo de que ela morra e ele vai ter que ir para assistência social, e isso ele não quer. Momo tem muitos momentos de delinquência juvenil, de revolta, e aparentemente Madame Rosa mantém um segredo sobre a origem de Momo com um médico ali daquele bairro onde eles moram. A gente vai já falar sobre isso. O Dr. Katz, que também era judeu. E existe realmente aí uma história sobre a família do Momo, mas a gente não vai falar aqui para não dar spoiler. O fato é que Momo é uma criança muito precoce em sua forma de enxergar o mundo, porque ele se relaciona em grande parte com pessoas adultas, com pessoas inclusive mais idosas. Não é só o caso de Madame Rosa, mas também seria o caso de um outro árabe que mora ali e que é vendedor de tapetes, que é o Sr. Ramil, e de tantos outros ali também, o Dr. Katz, mas também de muitos outros ali com quem ele mantém um bom relacionamento, e que também, em certa medida, essas pessoas vão orientá-lo para a vida. É importante ressaltar que a história se passa ali na Paris da década de 1960. E aí, voltando para o que eu falei anteriormente sobre onde eles moravam, que era no bairro de Belleville, que é um bairro um pouco mais afastado de Paris, e um bairro que historicamente recebeu muitos imigrantes durante o século XX. Então recebeu armênios, gregos, recebeu depois da Segunda Guerra Mundial muitos judeus de origem europeia, tá? Recebeu também muitos africanos que moravam nas ex-colônias francesas, como Camarões, Senegal, né? E também muitos árabes ali do norte da África, como de países que vinham de países como Tunísia, Marrocos e Argélia, como é o caso dos pais do Momo. Tá? Então, ou seja, ali naquele bairro de Belleville, o que você tem? Você tem um verdadeiro caldeirão cultural efervescente. É um bairro também até hoje considerado um bairro bem boêmio, apesar de afastado um pouco mais de Paris, né, com muitos bares, muitos restaurantes, né? E inclusive lá você encontra o museu da Edith Piaf, que é um ícone musical francês, a cantora, né, a famosa cantora francesa. Então, assim, é um tema desse romance, essa diversidade cultural. E o Momo, ele convive com essas pessoas todas que moram ali naquele bairro de uma forma muito tranquila, mas ele também, que é ele que narra a história, é ele que é também uma visão um pouco mais, vamos dizer assim, ingênua, né, de toda aquela convivência. Mas assim, a gente esperaria alguns conflitos, né, por conta dessa diversidade cultural e religiosa, né? Imagina uma coisa realmente bem improvável, que é essa convivência entre árabes e judeus, só para a gente destacar um desses fatos, tá? Mas existia algo muito mais importante que unia as pessoas que moravam ali e que de uma certa forma era uma comunidade que se dava bastante apoio, que era a sobrevivência, né? Resistir mesmo, eles estavam ali porque queriam sobreviver, porque trabalhavam, né? Precisavam sobreviver. E agora sim, para além dessa questão do relacionamento entre Momo e Rosa, né, e Madame Rosa, eu vou destacar um tema que eu acho crucial nesse romance, que é a velhice e tudo o que vem com ela. Porque o conflito aqui da história é o seguinte: o Dr. Katz descobre que ele era médico, né, e amigo da Madame Rosa, ele descobre que ela está sofrendo de demência senil. O que nós chamamos hoje, ele chama lá, o que ele chama lá de esclerose senil, nós chamamos hoje de mal de Alzheimer, porque ela começa a esquecer muitas coisas, ela começa a
ter muita perda de memória, ela não vai ficar mais tão ativa quanto era antes, né? Então, vamos dizer que Madame Rosa ela é diagnosticada com o mal de Alzheimer. E o Dr. Katz avisa isso pro Momo. Agora você imagina o fardo de uma criança dessa, de 10 anos, carregar. E aí ele fica com muito medo de Madame Rosa morrer. Aquela história, né? Eu tô com medo dela morrer, mas eu amo ela e eu não vou abandonar Madame Rosa, vou ficar com ela até o final, vou cuidar dela. E o Dr. Katz, ele previne o Momo, olha, vai ficar pior com o passar do tempo e, eventualmente, em um determinado momento, a gente vai ter que chamar a ambulância porque ela vai ter que ser internada em um hospital, porque é isso que acontece com as pessoas que têm essa doença. E nesse momento o Momo até pergunta, mas doutor, ela só tem isso mesmo? Não é câncer? Porque ele não associava que era uma doença que ia se manifestar mais aqui na cabeça, na mente dela. Então o maior medo que o Momo tinha era que ela tivesse câncer, né? Que ela fosse morrer de câncer. Aí o doutor Katz disse, não é câncer. Mas a tendência é que ela vai chegar num ponto de viver em um estado vegetativo. Aí é que o mundo meio que desaba para Momo, tá? Porque a gente lembra que, ele vai dizer, tudo bem, eu vou cuidar dela, mas ele é só uma criança, né? Ele é só uma criança. Então, aí daí pra frente, é por isso que o nome desse romance é A Vida pela Frente, porque é basicamente o degringolar, como é que essa doença vai se desenvolver na Madame Rosa e como que isso vai afetar não só o Momo, mas também as pessoas, os amigos que ela tem ali no prédio. Inclusive o Momo não vai cuidar dela sozinha, ele vai ter a ajuda de duas pessoas muito bacanas ali nesse processo. Uma é uma travesti prostituta, que é Madame Lola, que inclusive vai dar não só o suporte emocional, um certo suporte emocional, mas também vai dar um suporte financeiro, porque nessa altura da vida também Madame Rosa não estava mais recebendo nenhuma criança ali, né? Ela não estava mais se sustentando dessa forma e, enfim, o Momo não trabalhava, ele vivia de pequenos bicos, vivia da rua também, inclusive ele aprende muito do mundo pela rua. E ele vê muita coisa, né, que acontece nas ruas e tudo. Ele era um menino que ele tinha uma grande liberdade de ir e vir, e ele tinha uma forma assim de chegar nas pessoas que todo mundo gostava dele. A outra pessoa que ajuda bastante ali a suportar esse peso, né, esse fardo da doença da Madame Rosa, e que inclusive várias vezes chegam a carregar ela, né, e tudo. É uma comunidade bem interessante. É o senhor Walumba, que é um africano, um negro africano, que veio dos Camarões, da República dos Camarões, e ele tinha vários... ele morava num cômodo, o apartamento onde ele morava, no prédio, ele morava com mais 7, 8 pessoas, né? Então, tinha uma hora, eles sempre iam, tipo, dia de domingo lá. Ele era um artista de rua, né? O senhor Walumba. Ele sempre reúne, chama os outros para entreter Madame Rosa, né? E assim, em vários desses momentos... você percebe que cada pessoa que chega ali para ajudar, para dar o que tem melhor de si, ela também está ali dando a sua cultura, né? E nada é conflitante, nada é negado, nada é visto com maus olhos, né? Por bem dizer. Então é isso, eu diria que o maior tema desse romance, que eu acho que é o que mais toca, de repente, aos leitores, é essa condição humana da velhice e tudo que vem com ela nesse estágio da vida, né? Que é a doença, a exclusão social, a dependência dos outros, né? E é essa percepção da velhice que o Momo tem, né? Não só porque ele cuida de Madame Rosa, afirmando o tempo todo que ele não vai abandoná-la, tá? Mas porque ele também observa o que acontece com o seu Ramil, que é como se tivesse sido assim, um mentor do Momo, né? O seu Ramil, ele tá cego, também tá esclerosado, né? E ele depende totalmente dos seus vizinhos, né? Para continuar a ter ali uma existência significativa. E isso tudo é muito ruim, tudo isso é muito difícil para o Momo e ele enxerga tudo isso.
Tem outras questões, tem outras coisas muito interessantes aqui. Tem um ponto-chave que eu não vou falar, não tô comentando mesmo, tá? Vou deixar para vocês conversarem comigo aqui nos comentários, se quiserem, se já tiverem lido. E eu acho também que é tudo uma questão ali de convivência, de humanidade, de sobrevivência que existe, né, ali com aquelas pessoas, e não importando as diferenças religiosas e culturais como um todo, tá? Então é uma história muito bonita, não só porque ela é narrada de uma forma muito fluida, né? No linguajar mesmo de uma criança que muitas vezes é uma criança revoltada, de uma criança que foi forçada a ser amadurecida pelos baques da vida, tá? Mas também porque ela nos faz refletir sobre essa humanidade, o que nos torna humanos, né? Essa solidariedade, como é que a gente se comporta com o outro. E tem várias passagens aqui nesse romance que são passagens fortes. Uma delas, por exemplo, mas por que Dr. Katz? O Momo pergunta, né, para o Dr. Katz, por que Dr. Katz? Que se pode abortar os jovens, mas não se pode abortar os velhos. Isso aí já fazendo referência à prática da eutanásia. Aí, nossa, assim, são questões assim muito profundas assim para uma criança questionar mesmo, tá? Bom, olha só, se você chegou até esse momento aqui do vídeo, tá? Comenta aqui embaixo. Quero ganhar o sorteio de um kit literário. Isso mesmo, vai ter sorteio aqui no canal, tá bom? Vou fazer um sorteio de um kit literário para comemorar os 510 inscritos daqui do canal A Beletrista. Sei que eu não tenho produzido muito conteúdo por aqui, mas é a minha forma de agradecer vocês pelo prestígio que vocês têm me dado aí ao longo de 2020 e 2021. Tá certo? Então comenta aqui embaixo até sábado, dia 20 de março, na Tessia. Quero ganhar um kit literário. Então, quero participar do sorteio do kit literário. Eu vou fazer o sorteio domingo que vem, dia 21 de março, aqui mesmo no canal, e vou postar aqui o ganhador ou a ganhadora. Perfeito? Combinado? Então é isso, gente. Tchau e até a próxima!